Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha a palavra de Deus. Nós vamos meditar hoje em Provérbios, capítulo 22, e aprender alguns segredos para se ter tranquilidade na vida. Para que nós possamos ter tranquilidade na vida, nós precisamos ter um bom nome. E o versículo 1 fala que mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. Entre escolher ter muito dinheiro, conquistar muitas riquezas por meio da desonestidade, sujando o seu nome, ou tomando empréstimos para fazer a compra de bens materiais, para poder ostentar, mostrar para outras pessoas que você está com um novo carro, que você está com uma nova casa, mas estar com o seu nome comprometido em dívidas é melhor, é mais digno que você escolha ter o seu bom nome. Aquela pessoa para quem você quer se exibir, ostentar, mostrar, não vai pagar a sua conta no momento em que o oficial de justiça vier tomar o seu carro, a sua casa. Nós vivemos no Brasil, onde existem muitos e muitos leilões de veículos e de imóveis que são tomados pelos bancos porque as pessoas deram um passo maior do que a perna, deram um passo além do que poderiam pagar. Então, o texto nos fala: mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. Não há problema em se conseguir riquezas, mas você deve conquistar as riquezas preservando o seu bom nome. Não dê passos além daqueles que você de fato pode dar. Faça um cálculo antes de assumir dívidas, para que você não assuma compromissos que vão sujar o seu nome, que vão colocar o seu nome no Serasa, que vão colocar o seu nome no cadastro de devedores. Vá pouco a pouco conquistando aquilo que você está buscando com o direcionamento de Deus. Provérbios capítulo 16, versículo 3, fala: confia os teus caminhos ao Senhor, os teus planos ao Senhor, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Continuando o versículo 1 na parte B, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. O que é graça? É uma vida tranquila, é uma vida feliz, onde você pode despertar, saber que você está com seus compromissos em dia, que nada lhe falta. Você tem a sua morada, o seu alimento, você tem o seu plano de saúde. Se você não dispõe do plano de saúde, você sabe que tem um atendimento que você necessita e que a sua condição de saúde está boa. Você sabe que você está sendo responsável com o seu corpo físico. Você está fazendo a sua caminhada, frequentando a sua academia, bebendo 2,5 litros de água, cuidando da sua saúde, reduzindo a quantidade de açúcar que você consome, para que você tenha a garantia de que no futuro você não terá diabetes e não terá problemas de correr o risco de ter cegueira, impotência e outros problemas de circulação no coração por causa do excesso de açúcar e uma má alimentação. Nós estamos falando a respeito de saúde porque saúde é fundamental. Você deve cuidar do seu corpo para que essa tranquilidade, a graça, seja melhor do que a riqueza e o ouro. Muitas pessoas têm muito dinheiro, mas elas estão obesas porque a grande quantidade de dinheiro permite que comam tudo o que querem e elas não cuidam da sua saúde. Elas comem tudo o que está na frente delas e depois elas ficam cheias de doença. A graça é melhor do que a riqueza e o ouro.
a sabedoria, a inteligência no cuidado do seu corpo e no cuidado da sua alma também. Muitas pessoas estão muito ricas, mas elas estão ansiosas, depressivas, cheias de transtornos, incapazes de resolver problemas com os seus filhos, com o seu marido, com a sua esposa. Estão cheios de riqueza, mas não têm tranquilidade. Busque a graça, tanto na sua alma, buscando a Deus, colocando a sua vida logo pela manhã na presença de Deus, abençoando o seu dia e dizendo que esse dia seja um dia consagrado ao Senhor, que seja um dia onde eu cuido da minha saúde, da minha alimentação, das minhas relações familiares, onde eu perdoo, onde eu zelo pelo meu bom nome, onde eu faço a administração do recurso que eu tenho, para que eu não fique inadimplente com dívidas que são desnecessárias, onde eu cuido de não me preocupar com a opinião do outro em relação à minha vida, de querer agradar ao outro quando eu não tenho condição de dar um certo passo. Preocupe-se com o seu bom nome, preocupe-se com a sua graça, a sua tranquilidade, a sua paz. Preocupe-se em ter muito mais do que riquezas financeiras e tesouros terrenos. Preocupe-se em ter a riqueza verdadeira, em que você cuida primeiramente da sua alma, porque é a sua alma, estando saciada, em paz e tranquila, que vai permitir que você tenha saúde no seu corpo, porque a sua alma, em paz, te dará sabedoria para tomar as decisões corretas, para você não entrar em dívidas desnecessárias, para você comer de maneira equilibrada, para você tratar bem o seu cônjuge e os seus filhos, para você entender as suas tarefas e responsabilidades. Quando você está equilibrado, quando você está em paz com a sua alma, você não tem que se preocupar em responder, em agradar a ninguém. Você sabe que você tem a consciência tranquila, você sabe que você não vai ser cobrado como um inadimplente, como um devedor, porque deu um passo além do que poderia. Você sabe que você vai ter a sua casa em paz, e a maior riqueza que nós podemos ter é a paz com Deus, porque a paz com Deus preenche o vazio da nossa alma, nos dá confiança e nos dá certeza de que tudo está na direção dele e dará certo, e ter a sua família em paz. Quantas pessoas têm muitas riquezas, mas estão cheias de problemas? Aqui em Provérbios, no capítulo 17, nós lemos no versículo 1: melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas com contenda. O texto aqui de Provérbios 17 fala exatamente que a tranquilidade não tem preço, que a tranquilidade vale tanto que, se comparada com a grande riqueza, é melhor estar em um lugar onde o bocado é seco. O texto não está dizendo que as pessoas devem viver na pobreza, que é pecado se buscar riqueza, mas o texto está dizendo que entre você ter riqueza com muita contenda, é melhor você abrir mão de riquezas que você conquista dessa forma, porque a riqueza que vem sem a tranquilidade, ela destrói a pessoa. Voltando para Provérbios 22, nós vemos aqui alguns versículos que tratam justamente dessa questão da disciplina que nós devemos dar aos nossos filhos, para que a nossa casa, a nossa família viva em paz. O versículo 6 fala que instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Não vale a pena
você gastar o tempo em que os seus filhos estão crescendo para se dedicar a tanto trabalho, querendo comprar coisas para dar aos seus filhos. Os seus filhos precisam do seu amor, da sua amizade, do seu companheirismo. Precisam perceber que você realmente está preocupado com eles, que você está com atenção a eles, dando valores, porque esses valores que são ensinados aos seus filhos quando ainda são meninos, os fará se lembrar do amor, os fará se lembrar da amizade, do companheirismo, da importância da família e vão fazê-los se desviar do caminho do mal. Quantas pessoas crescem em lares onde recebem riquezas, recebem roupas, sapatos, equipamentos eletrônicos, mas eles crescem sem a compreensão da empatia, sem serem capazes de se colocar no lugar do próximo, sem entenderem o amor, sem entenderem o valor da vida, sem entenderem Deus, o compromisso com Deus. E o versículo 6 está falando que é dever dos pais assumir esse compromisso. No Salmo 127 está escrito que os filhos são a herança do Senhor. E o que nós devemos fazer quando recebemos uma herança? Devemos cuidar da nossa herança, cuidar dos nossos filhos, porque eles serão aqueles que vão levar o nosso legado. Você está deixando um legado ou você está passando nessa vida à toa, passando os seus dias sem saber o que você está construindo? Construa um legado. Deixe princípios e valores nos seus filhos para que eles possam exercer influência sobre a sociedade, mudando a sociedade para o bem. Muitos dizem: a sociedade está muito ruim e não há solução. A solução está em cada um de nós cuidar da nossa casa, da nossa família. Começa cuidando de você mesmo, para que você faça as coisas corretas, porque se cada um de nós fizer as coisas corretas, ainda que pareça muito pouco, já é bastante para começar um movimento de mudança em nossa volta. Depois o versículo 15 também fala que a estultícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção a afugentará dele. A estultícia é a tolice. Todo menino está ainda em fase de crescimento, de desenvolvimento. Você vai dizer: não ponha a mão na tomada. Ele vai ali, vai colocar a mão, vai colocar o dedo na tomada. Você vai dizer: não toque nisso. Ele vai tocar e muitas vezes vai derrubar e vai quebrar, porque a tolice está ligada à criança. Mas a correção afugentará a tolice do menino. Nós temos esse dever de disciplinar, corrigir, mostrar o que está errado e aplicar correções para que o menino cresça e conheça a verdade. É fazendo a correção dos filhos que você tem um lar abençoado no direcionamento de Deus. Ainda falando sobre riqueza, nós vemos que o versículo 2 nos fala que o rico e o pobre se encontraram. A todos os fez o Senhor. Esse versículo está aqui para mostrar que não há acepção de pessoas. Deus fez o rico e Deus fez o pobre. A circunstância de alguém estar rica ou de estar pobre é uma questão meramente circunstancial. Uma pessoa pode ser rica porque nasceu em um lar onde os seus pais já eram ricos. Ela pode ter dado muito certo quando abriu um negócio e teve a inteligência, o conhecimento, a preparação para fazer aquele negócio dar certo. E uma pessoa pode ser pobre porque nasceu pobre,
não aprendeu coisas a respeito de abrir o seu negócio, abrir a sua empresa e acabou aprendendo a viver de uma maneira pobre. Mas tanto o rico pode se tornar um pobre se não administrar bem a sua riqueza, quanto o pobre pode se tornar rico se aprender a construir uma empresa, aprender uma habilidade com a qual pode obter riqueza, estudando para se tornar um médico, um advogado ou aprendendo a fazer algum serviço, como vender roupas ou alimentos ou qualquer outro tipo de negócio que possa produzir riqueza. Então, não se deve olhar para as pessoas olhando pela sua conta bancária. Todos foram criados por Deus. Todas as pessoas são a imagem de Deus. Então, olhar para outra pessoa, como muitos fazem, muitos inclusive que eram pobres, se tornaram ricos e depois começaram a desprezar os pobres, quando na verdade vieram da pobreza. São pessoas que desrespeitam o próximo, que desonram a Deus, que não entendem, não sabem que todos foram feitos pelo Senhor. Depois, o versículo 7 fala que o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Esse é um fato que acontece. O rico domina sobre o pobre. Esse versículo mostra que entre ser rico e ser pobre, é melhor você ser rico. Porque o rico domina sobre os pobres, o rico tem poder aquisitivo para emprestar. O que toma emprestado é servo do que empresta. Aquele que precisa tomar emprestado está ali numa condição de pobreza, está colocando o seu nome em risco. Se não pagar a dívida, tem o seu nome colocado no Serasa, tem o seu bom nome prejudicado. Então o versículo 7 traz um incentivo para que as pessoas busquem a riqueza. Muitas pessoas dizem que ser rico é pecado, mas esse texto em Provérbios, no capítulo 22, mostra que a riqueza ela não é pecado. Lá em Eclesiastes, no capítulo 5, há um versículo que diz que a riqueza é um dom de Deus. Deus concede riquezas. A riqueza, ela é uma bênção, porque com a riqueza você consegue ajudar os pobres, construir igrejas, distribuir cestas básicas, distribuir água, levar ajuda para as pessoas carentes. Tudo isso precisa de riqueza. Se você tem riqueza, você pode fazer todas essas coisas que trazem o bem para a sociedade. Se você tem riqueza, você pode matricular os seus filhos em uma boa escola, dar um bom plano de saúde, dar uma condição mais confortável para a sua família. Você se livra daquelas incomodações a respeito da falta de dinheiro. Se vai faltar dinheiro para poder pagar a conta da água, da luz, se vai ter o alimento. Então a riqueza, ela é um dom de Deus. E as pessoas devem sim buscar a riqueza, o conforto, a evolução, a prosperidade, a multiplicação dos seus talentos, das suas habilidades, e você deve sonhar e sonhar alto, dizendo: Deus, eu quero dar para a minha família uma boa condição. Não há pecado nenhum nisso. O versículo 9 fala que o que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Então esse verso mostra que aquele que tem riqueza deve ter bons olhos para ser abençoado. Bons olhos é olhar para o próximo,
saber que aquele que é pobre também é imagem e semelhança de Deus, que aquele que é pobre também é uma pessoa, que também tem as suas necessidades, os seus anseios e que também precisa do socorro e da ajuda. Pessoas que distribuem o conhecimento para levantar pessoas que estão crescendo nos negócios. Se você tem uma empresa e você pode compartilhar o seu conhecimento e levantar outros empresários para contribuir com a economia do país, você deve fazer isso, porque deu do seu pão ao pobre. Uma anotação nesse versículo 9 é que o pobre é diferente do preguiçoso. Existem aqueles que estão pobres porque são preguiçosos. Você deve fazer uma separação quando você abençoa alguém. Muitas vezes a pessoa está passando fome e dificuldade pela sua preguiça. Já vi pessoas que vivem na igreja e quando elas recebem uma oportunidade de trabalho, elas se recusam a trabalhar. Elas dizem: eu trabalhar nisso? Eu não vou trabalhar nisso. Certa feita, um irmão ofereceu uma oportunidade de trabalho a um irmão que estava ali na igreja fazia um ano, sempre pedindo, pedindo e pedindo. Quando ele recebeu a oportunidade, ele disse: eu não vou trabalhar com isso. Então, aquele irmão que estava abençoando aquela pessoa cortou as contribuições, as ajudas, porque percebeu que aquela pessoa não era um pobre, mas era um preguiçoso. E o texto de Provérbios, no capítulo 6, fala que aquele que é preguiçoso, que não presta atenção na formiga, que não tem chefe, mas mesmo não tendo chefe, trabalha no verão para ter o que comer no inverno, será surpreendido pela fome, como um ladrão. Então, aquele que tem bons olhos será abençoado porque deu do seu pão ao pobre, porque deu do seu pão àquele que estava empregado e de repente passou por uma situação de desemprego. Aquele que está se esforçando, mas não consegue pagar a sua água, a sua luz e precisa de um apoio, de uma ajuda para que possa se reerguer. Esse será abençoado. E quando você abençoa o preguiçoso, você não é abençoado. Você é amaldiçoado. Ouvi um irmão contando que, certa ocasião, ele ajudava uma família em uma outra cidade e ele trabalhava, comprava alimentos, colocava no seu veículo, carregava o seu veículo e ia uma vez por mês para aquela cidade. E uma vez ele sentiu um aperto no coração e Deus chamou a atenção desse irmão dizendo: você está ajudando alguém que está merecendo disciplina. Ele não ouviu e ele pegou o carro e, apesar daquele aviso, colocou os alimentos e foi levar para aquela pessoa. No caminho ele sofreu um acidente, ele perdeu os alimentos e teve um prejuízo com relação ao conserto do seu carro e aquela outra pessoa ainda ficou reclamando, dizendo que estava aguardando a sua ajuda e já fazia meses que aquela pessoa não se mexia para arrumar um trabalho, para cuidar dos seus negócios, para cuidar da sua vida. Então esse irmão consertou o carro e aprendeu que não deveria mais levar aqueles alimentos para aquela pessoa em razão da preguiça daquelas pessoas. Preste atenção em quem você ajuda. O que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. O pobre é aquele que está em uma situação que precisa da sua ajuda, mas que não é
preguiçoso. O versículo 16, o versículo 13, aproveitando para falar aqui da preguiça, fala justamente que diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. O preguiçoso sempre encontra uma justificativa. Ele vai dizer que se trabalhar para ganhar um salário mínimo e se matar de trabalhar durante 8 horas, além de ter que pegar o trânsito mais 2 horas, é trabalhoso. Muitas pessoas, quando não têm condições, quando ainda estão buscando uma oportunidade melhor, não ficam paradas. Elas entram em um trabalho, vão trabalhando naquilo que não é tão agradável para elas, mas elas vão usando um tempo extra, além do horário do trabalho, para poderem fazer um curso, para poderem buscar um treinamento, para poderem conseguir uma qualificação, para conseguirem ter uma oportunidade melhor. Mas há pessoas que nem trabalham e nem correm atrás de uma oportunidade para arrumarem a sua vida. O versículo 16 fala que o que oprime o pobre para se engrandecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Tem aquela pessoa que humilha o pobre, dizendo assim: esse teu sapato é muito velho para que as pessoas olhem para ela e ela possa aparecer como alguém que tem mais dinheiro. Normalmente, essas pessoas são pessoas pobres. É o pobre que oprime o outro pobre para se sentir um pouco melhor. Não faça isso. Como nós já lemos no versículo 2, o rico e o pobre se encontraram. A ambos fez o Senhor. Não se deve oprimir ninguém em razão de riqueza ou de pobreza. E não se deve diminuir outra pessoa que tem menos que você para que você se sinta bem. Se você tem essa necessidade, você precisa parar de agir assim. Entenda que você deve buscar o seu desenvolvimento pessoal, o seu crescimento, para que você esteja bem. Mas esse crescimento nunca deve ser com o propósito de humilhar o próximo, de se engrandecer, de se colocar como alguém superior, porque por mais que você conquiste toda a riqueza da terra, você nunca será maior do que a pessoa mais pobre da terra, porque o Senhor fez a todos. E mesmo aquele que está nas ruas, drogado, numa situação de grande pobreza, foi criado pelo Senhor. Respeite todas as pessoas, porque todas elas são a imagem e semelhança de Deus, e aquele que oprime o pobre para se engrandecer, empobrecerá. Você ficará mais pobre no seu caráter, ficará mais pobre no seu espírito, ficará mais pobre em relação à sua relação com Deus, porque Deus vai olhar para você e dizer: eu não mandei você oprimir o outro que tem menos do que você, porque eu amo a todos, e tudo que você recebeu porque eu permiti que você recebesse. Não há nada que nós tenhamos nessa vida, até o momento em que nós respiramos. Se você consegue respirar esse fôlego de vida que você tem, com o qual você respira agora, veio de Deus. Tudo o que você recebeu veio de Deus. Você pode dizer: eu estou trabalhando, mas quem dá a força, a vida para que você possa trabalhar? Quem dá a sabedoria, a inteligência, o livramento do acidente para que você esteja perfeito em relação às suas faculdades mentais para que você possa trabalhar? Tudo isso é dom de Deus. Nunca se engrandeça em relação a ninguém. E o que dá o rico ao rico certamente empobrecerá. Tem pessoas que querem criar uma boa reputação com as pessoas que são mais ricas do que ela. E muitas vezes elas compram presentes caríssimos que não poderiam dar para agradar ao rico. O rico, ele já tem uma condição superior à sua.
Ele não precisa que você se humilhe a ponto de se sacrificar para dar um presente para ele. Se você quer ter um relacionamento com alguém, que esse relacionamento seja com sinceridade, com amizade, com verdade, porque realmente você tem uma relação com essa pessoa. Não se envolva com aqueles que querem ganhar presentes, porque existem aquelas pessoas que são doentes. Elas são ricas e elas, sabendo que a pessoa que está lhe dando um presente tem menos do que ela, eles recebem e dizem: como é bom ter súditos, pessoas que são meus escravos, pessoas que me valorizam, porque são pessoas que estão doentes, pensando que são dignas de glória, acima da glória de Deus, que pensam que os outros devem ser colocados como seus súditos, como seus subordinados, pensando que, olhando para os outros como se fossem menos do que ela, como se ela tivesse mais valor do que os outros. E, como nós já falamos no versículo 2, o rico e o pobre se encontram, a ambos fez o Senhor. Não existe isso. Então, se você tem essa necessidade de agradar alguém que é rico, saiba que se você tirar daquilo que você tem para dar para um rico, o que acontecerá? O que está escrito nesse versículo: aquele que dá ao rico certamente empobrecerá. Você vai empobrecer porque o rico que não tem relação com Deus, ele só recebe o presente que está de acordo com aquilo que ele considera valioso. Então você vai tirar do pouco que você tem, do menos que você tem, para agradar alguém que é rico e que, na primeira ocasião em que você não servir mais a ela, vai deixar você de lado. Não valorize alguém que é rico querendo agradá-lo, querendo fazer parte de um círculo social que não é o seu. Você não precisa disso. Você não precisa querer fazer parte de círculos sociais de pessoas que têm mais do que você para que você se sinta bem. Fazendo isso, você só vai se prejudicar. Versículo 22 e 23, ainda falando sobre a questão de pobreza. Não roubes ao pobre, versículo 22 e 23, porque é pobre, nem atropeles na porta o aflito. 23, porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo e aos que os roubam lhes tirará a vida. Você pode pensar que praticou uma corrupção, que ganhou muita vantagem, que ganhou um dinheiro fácil, mas depois surge uma doença no seu filho, surge uma doença na própria pessoa que faz isso, surgem dificuldades, problemas, barreiras. Em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, está escrito: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Você é livre para plantar o que você quiser, mas a colheita certamente virá. Ela pode não vir logo de plano, mas no decorrer do tempo, a justiça certamente virá. Se prestarmos atenção no longo da vida das pessoas, elas recebem os castigos por aquilo que fazem. Pode não vir no momento em que o mal é praticado, mas certamente o castigo vem. Depois o versículo 26 e 27 nos fala: não estejas entre os que dão as mãos e entre os que ficam por fiadores de dívidas. 27, se não tens com que pagar, por que tirariam a tua cama de debaixo de ti? Esses versículos também estão relacionados com riqueza e pobreza. Se você não tem condições de ser fiador de alguém, não tem condições de emprestar o seu dinheiro para alguém sem que isso comprometa a sua vida, não faça isso.
Não assuma fiança para que depois você tenha a sua cama tirada, para que depois você tenha o seu ganho levado para pagamento de dívidas de outra pessoa. Você não deve ser fiador de pessoas estranhas. Você não deve emprestar o seu dinheiro para pessoas estranhas. E especificamente, se você não tem recursos para emprestar, não tome empréstimo. Existem pessoas que são tão boazinhas que quando alguém pede o dinheiro emprestado para elas e elas não têm, elas que jamais tomariam empréstimo para si mesmas, vão no banco, fazem um empréstimo, penhoram o seu carro, a sua casa, para pegar o empréstimo, para doar esse empréstimo para alguém. Nunca faça isso. Se você não tem para você e você tem equilíbrio nas suas contas e você jamais tomaria um empréstimo para você, não tome por outras pessoas, nem mesmo pelos seus irmãos, nem mesmo pelos seus pais, a não ser que seja para a saúde. Tem aquelas pessoas que o irmão quer comprar um carro novo e a irmã que tem 4 filhos, eu estou falando de um caso real aqui. A irmã tem 4 filhos, ela nunca tomaria empréstimo para ela mesma, mas ela vai e toma empréstimo para dar o dinheiro para que o irmão compre, dê a entrada de um carro. Não é nem para comprar o carro quitado, é para dar a entrada no financiamento de um carro caríssimo. E ela vai e faz isso. E coloca em jogo o pão dos seus 4 filhos. Veja que isso não tem sentido. Não assuma fiança e nem preste dinheiro para alguém, a não ser que seja por uma questão de vida ou morte, por uma questão de saúde. Não faça essa tolice. Tem muitas pessoas que fazem essa tolice porque dizem: é meu irmão, é minha irmã, mas você tem os seus filhos para cuidar. E o versículo 28 fala que não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Esse versículo 28 ainda está relacionado com a questão da riqueza e da pobreza, porque tem aquelas pessoas que, para conseguirem aumentar as suas propriedades, são capazes de mudar os limites dos terrenos que têm com seus vizinhos. E eles pensam: vou enganar o meu vizinho, vou construir um muro além, entrando no terreno do vizinho, para que eu possa ganhar aquela propriedade, para que eu possa ganhar aquele poço, para que eu possa ganhar aquele rio, por meio da usucapião. Você sabe que o seu pai comprou até antes do poço, até antes do rio, que aquele rio e aquele poço é do seu vizinho. Adquirir propriedades dessa forma, com corrupção, com trapaça, com engano, traz o mal para si. Você carrega uma energia de quem não foi leal, foi desleal com relação ao seu próximo. Você não gostaria que o seu vizinho amanhã, na sua ausência, estendesse os limites para o seu terreno. Não faça isso com relação ao próximo. Compre o terreno do seu vizinho. Você pode até conseguir esse terreno enganando, mas o Senhor terá a justiça em relação a você, se você tiver feito isso com intenção má no coração. O Senhor é justo, juiz e correto no juízo e no julgamento daqueles que fazem, que agem, violando os limites e o bem que pertence aos outros. Depois, nós temos aqui os demais versículos de Provérbios 22, falam a respeito de sabedoria. Existem aqui, os demais versículos nos trazem 10 recomendações para que você seja sábio. Primeira recomendação é: o avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Antes de você fazer qualquer negócio, antes de você se relacionar com alguém para o casamento,
antes de você ir a uma viagem ou a algum lugar, você deve buscar informação a respeito de tudo isso. Se você vê que uma pessoa já estava envolvida com drogas, você vai se relacionar com essa pessoa, você precisa ver o mal e fugir dele. Precisa escolher se vai ou não andar com aquela pessoa e se esconder do mal. Agora, o simples, ele diz: todo mundo é gente boa. Eu posso andar. Ah, ele está envolvido com tráfico, mas não tem problema. Ela está envolvida com prostituição. Ela já enganou algumas pessoas se casando e desfazendo o casamento em busca de bens materiais. Existem mulheres que fazem isso. Elas se casam com a idade de conseguir patrimônio, terminam o casamento, depois casam com outra pessoa que é desavisada e depois colhem mais um pouco de patrimônio e vivem fazendo isso. Parece um pouco mal que isso aconteça, mas existem pessoas que fazem isso. Então você precisa prestar atenção em com quem você está se relacionando. Você precisa ver com quem você vai abrir um negócio, com quem você vai ser, de quem você vai ser sócio, para que você possa saber onde você está, com quem você está se envolvendo. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples, os que não buscam informação, que não prestam atenção, passam e sofrem a pena. Depois fala aqui sobre humildade. O versículo 4 fala: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Lá em Provérbios, no capítulo 16, no versículo 18, fala que a soberba, aqui no 18, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Toda pessoa que é arrogante, que é soberba, que é orgulhosa, acha que sabe tudo e acaba tropeçando. Então, seja humilde. Procure se informar bem a respeito das pessoas com quem você se envolve. Procure se informar bem a respeito do negócio que você vai abrir. Procure ouvir o conselho dos seus pais, dos pastores, das pessoas que são mais experientes, que querem lhe trazer conselho. Preste atenção, tenha humildade, para que você não erre, e tema ao Senhor. Coloque todos os seus planos diante de Deus. Mais uma vez, citando aqui Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Ainda tem o versículo 1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. 2. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. 3. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Então, o seu coração pode preparar, mas se você colocar os seus planos na mão de Deus e você for humilde, você vai tendo o temor ao Senhor, colocando na mão de Deus o seu projeto, você obterá riquezas e honra e vida. Depois o versículo 3 fala que os espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe dele. O versículo 5 fala que aquele que é sábio, ele foge dos perversos. Ele fica longe das armadilhas do perverso, que estão no caminho do perverso. Aquele que guarda a sua alma escolhe os seus amigos. Ele presta atenção com quem ele vai se relacionar. A sua alma se retira para longe do perverso. Depois o versículo 8 fala que o que semear a perversidade cegará males, e a vara da sua indignação falhará. O versículo 8 completa o versículo 5, que aquele que é sábio foge dos perversos. E o 8 fala que quem semeia a perversidade está colhendo males, e a vara da sua indignação falhará. Ou seja, a pessoa que planta
o mal, não vai adiantar ela ficar indignada. Ela ficar indignada não vai resolver de nada. A vara da sua indignação falhará. Não adianta ficar indignado se você fez a coisa errada. Depois do versículo 10, o sábio, ele foge da contenda. Veja o 10. Lança fora ao escarnecedor e se irá a contenda, e cessará a questão e a vergonha. Então, o sábio, ele lança fora o escarnecedor. Ele foge daqueles que vivem contendendo. O sábio também guarda a pureza no coração, como diz o versículo 11. O que ama a pureza do coração e tem graça nos seus lábios, terá por seu amigo o rei. Então, aquele que é sábio, ele busca conhecimento, ele busca limpar o coração do mal, ele busca dizer palavras que trazem o bem, que trazem a tranquilidade. Quando você agir assim, você vai ser amigo de pessoas honradas. Você vai ser amigo do rei. Ser amigo do rei aqui significa que você vai ter bons amigos. Você vai entrar nos melhores círculos de amizades, sendo puro e falando palavras boas. Versículo 12. Os olhos do Senhor conservam o que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Aquele que é sábio cuida do que fala. Ele usa palavras boas. Agora o ímpio, ele usa palavras que atrapalham, transtornam o seu caminho. Versículo 14. O sábio foge das mulheres estranhas, porque ele sabe, como diz o 14 aqui no topo da tela, cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem o Senhor se irar, cairá nela. O sábio, obedecendo a Deus, recebe entendimento de que as mulheres estranhas, aquelas que aparecem no seu caminho de maneira repentina, alvoroçadoras, que chamam a atenção, que muitas vezes atraem os homens simples, os homens que são imprudentes, que se deixam levar por perfume, por decote, que avaliam a mulher pelo seu corpo físico. Essas mulheres carregam os homens que são tolos. Aqueles que são sábios sabem que os lábios dessas mulheres que são estranhas são sepultura. E muitos são os que caem nessas covas profundas. Basta abrir o caderno de notícias e você vê muitas pessoas relatando que foram enganados por mulheres e que foram atraídos pela sua sensualidade e acabaram perdendo tudo o que levaram uma vida inteira para construir, porque não foram atentos em relação a temer a Deus e a fugir das mulheres estranhas. Muitos homens casados perderam o seu patrimônio, a sua família, por causa de palavras sedutoras da mulher estranha. Em Provérbios capítulo 5 está ali uma recomendação para que você fuja da mulher estranha, para que você fuja das suas palavras, porque a boca da mulher estranha destila favos de mel, mas o seu fim é amargoso como absinto, diz a palavra. Depois, os que são sábios, eles fazem o que está escrito aqui, do versículo 17 até o versículo 21. Vamos ler aqui esses versículos na sequência. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o teu coração à minha ciência. 18. Porque é coisa suave se as guardares no teu coração, se as aplicares todas aos teus lábios. 19. Para que a tua confiança esteja no Senhor, a ti tas faço saber hoje, sim, a ti mesmo. 20. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo conselho e conhecimento? 21. Para te fazer saber a certeza das palavras da verdade,
para que possas responder palavras de verdade aos que te enviarem. Então, esses versículos que nós lemos aqui, Salomão, que é o autor de Provérbios, está dizendo assim: incline o seu ouvido, ouça as palavras dos sábios. Versículo 17: o sábio, ele presta atenção no que os sábios falam, para que ele tenha conhecimento e tome decisões inteligentes e escape do mal. Versículo 18, ele fala: porque quando você ouve as palavras de sabedoria, isso é coisa suave se você guardar no seu coração e aplicar nos seus lábios. Vai ser suave a vida para você. Você vai ter tranquilidade. Nós estamos gravando Provérbios 22, falando como ter tranquilidade na vida. Você tem tranquilidade quando você recebe a recomendação, o conselho, a sabedoria daqueles que são sábios, e quando você guarda essas palavras e você aplica no seu dia a dia. Porque aí acontece o versículo 19. A tua confiança vai estar no Senhor e você sabe dessas palavras porque Deus está revelando por meio de provérbios o que você deve fazer. E aí o versículo 20 e 21, ele faz uma pergunta: porventura eu não te escrevi excelentes coisas acerca de todo o conselho e conhecimento, para te fazer saber a certeza das palavras de verdade, para que possas responder palavras de verdade aos que te enviarem? Em outras palavras, ele está dizendo: quando você lê a palavra, você não percebe que tudo que está escrito aqui tem muito valor, que tudo que está escrito aqui é excelente, que se você seguir corretamente, detalhadamente esses conselhos, você vai encontrar a vida? É uma pergunta para que nós façamos uma reflexão e cheguemos à conclusão: sim, esses textos nos trazem palavras de vida e que devem ser seguidos, porque nos trazem a paz. Depois o versículo 24 e 25 falam que o sábio foge da ira. 24 e 25, ó. Não acompanhes o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Em outras palavras, escolha os seus amigos e não ande com os perversos, que nós já vimos anteriormente, e também não devemos andar com os iracundos, porque as pessoas que ficam com raiva de tudo e se chateiam e se irritam muito facilmente, nós, andando com elas, vamos aprender a ser como elas. E isso vai ser um laço para a nossa vida, porque quem age sendo irado o tempo todo acaba fazendo tolices, por exemplo, no trânsito, acaba fazendo tolices no relacionamento conjugal, com os seus filhos, no relacionamento profissional, porque se irrita muito facilmente, tem pavio curto, não tem paciência, e quando você começa a andar muito com pessoas assim, você vai aprendendo o jeito delas. Tem uma questão relacionada ao ambiente. Você precisa cuidar dos seus ambientes. E quando nós falamos de ambientes, você tem que cuidar dos ambientes que você frequenta nas redes sociais e na internet. Tem pessoas que frequentam ambientes de prostituição. Elas não se prostituem, mas quando você entra num site que traz conteúdo adulto, você está entrando nesse terreno. Quando você entra num site onde existem fofocas, falando a respeito das outras pessoas e de maneira negativa, você está entrando num ambiente onde fazer fofocas e falar mal a respeito das pessoas é um hábito e aquilo vai repercutindo em você. Preste atenção nos seus ambientes reais e nos ambientes virtuais, porque aquilo também é um ambiente. Procure ambientes onde você busca conhecimento, informação, tem crescimento. Porque, versículo 29 conclui dizendo: viste um homem diligente na sua obra? Ou seja, viste um homem que é prudente, que é trabalhador, que se dedica em buscar conhecimento, em fazer as coisas corretas em tudo, em todas as áreas da sua vida? Perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Seja diligente, seja sábio, cuide do seu bom nome, respeite os pobres, seja uma pessoa que busca riquezas, mas
não só riquezas materiais, riquezas espirituais, riquezas no seu caráter, em como você é, buscando essas recomendações de sabedoria que estão aqui nesse capítulo 22, sendo humilde, escolhendo bem os seus amigos, fugindo dos perversos, fugindo da contenda, guardando a pureza no coração, cuidando do que você fala, sendo trabalhador, fugindo da preguiça e da procrastinação, fugindo da mulher estranha, da prostituição, educando e disciplinando os seus filhos, buscando andar com pessoas sábias e, mais do que andar com elas, fazer o que os sábios fazem, praticar a sabedoria na sua vida. Fuja da ira. Sendo assim diligente, você terá tranquilidade e o seu nome será resguardado, porque você não precisa agradar ninguém para mostrar o que você não é, o que você não precisa ter. Se alguém exige que você use uma marca, que você tenha um certo carro, que você tenha um certo relógio para que possa ser seu amigo, então fuja dessa pessoa. Ela não é sua amiga. No momento em que você quebrar, em que você não puder mais pagar, ela com certeza não vai andar mais com você. Não vale a pena se sacrificar por pessoas que não valorizam quem você é. Ande com Deus. Deus ama você da maneira como você é. Prospere e ande com pessoas que respeitam você pelo que você é